centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Tudo começou com o chamado de 2 missionários preparados que buscavam a Deus unidos em oração. E nessa busca o Senhor falou: o Evangelho vocês vão levar, e a terra que eu quero é Belém do Pará. E partiram com a fé, e para trás ficaram os seus. É assim que começa a história da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. E hoje estamos reunidos numa só fé, numa só voz. Daniel perto na filha do céu até nós. A palavra de Deus que se multiplicou e ao mundo inteiro alcançou. Somos milhares de milhares adorando ao Senhor. Muitos desafios traçados e todos eles conquistados, com a união do povo que sempre vive a orar. São senhores de vitória, essa é a nossa história. Como um exército forte vamos todos proclamar. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, a Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Tudo começou com o chamado de 2 missionários preparados que buscavam a Deus unidos em oração. E nessa busca o Senhor falou: o Evangelho vocês vão levar, e a terra que eu quero é Belém do Pará. E partiram com a fé, e para trás ficaram os seus. É assim que começa
Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Tudo começou com o chamado de 2 missionários preparados que buscavam a Deus unidos em oração. E nessa busca o Senhor falou: o Evangelho vocês vão levar, e a terra que eu quero é Belém do Pará. E partiram com a fé, e para trás ficaram os seus. É assim que começa a história da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. E hoje estamos reunidos numa só fé, numa só voz. Daniel perto na filha do céu até nós. A palavra de Deus que se multiplicou e ao mundo inteiro alcançou. Somos milhares de milhares adorando ao Senhor. Muitos desafios traçados e todos eles conquistados. A união do povo que sempre vive a orar. São 100 anos de vitória. Essa é a nossa história. Como um exército forte vamos todos proclamar. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Tudo começou com o chamado de 2 missionários preparados que buscavam a Deus